Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Meu nome é Eduardo Feres e hoje eu trago para vocês a série da saga Stop the Bleed, onde eu sou instrutor e venho trazer para vocês mais informações sobre o tourniquet. E agora, com 6 erros que você, operador, não pode cometer no ato da aplicação. Tá certo, pessoal? Vem para a tela do meu computador. Bom, pessoal, os erros mais comuns dentre os operadores que aplicam esse equipamento: não ter um tourniquet comercial eficaz. O que seria isso? Pessoal, no Brasil nós temos a Anvisa, que ela regulamenta todo esse tipo de equipamento, principalmente na área da saúde, que pode estar sendo usado aqui no Brasil. E tem vários tourniquets que vêm da China que não são homologados. Tá? No Brasil nós temos tourniquet brasileiro, chama Desmond. É muito bacana, é muito legal, porém tem um alto custo. Tá? Tem um alto custo. E para nós, meros mortais, custa-se uma bagatela de quase 300, 350. Nossa promoção é que você pega por 280, por aí. Mas é um equipamento fantástico, tá certo? Então, você precisa ter o equipamento homologado no país. Por quê? Porque caso você aplique um tourniquet chinês em alguma pessoa, principalmente falando para o pessoal da área da saúde, tá certo? Pessoal da área da saúde, você acaba cometendo alguns crimes. E isso você vai pagar. Tá certo? Então, um dos erros é você ter um tourniquet que não seja comercial. Eu cometi esse erro. Eu comprei um tourniquet chinês e ele eu uso apenas para treinamento. Porque se ele quebrar, que ele vai quebrar. Ele não foi testado, então tem grande chance dele quebrar. Tá certo? Vamos pro próximo. Não usar o tourniquet quando for indicado. Pessoal, tem muita gente aí que não sabe ainda aplicar esse equipamento. Por isso que a gente precisa estar sempre treinando, sempre estudando, tá certo? Se pegar uma ferida extra-sanguinante, precisa aplicar as técnicas do tourniquet, do preenchimento de ferida, tá certo? Inclusive nós vamos falar mais sobre isso, tá? É por isso que eu tô fazendo essa série de vídeos aí sobre o Stop the Bleed, tá certo? No próxima semana vai ter o preenchimento de ferida, certo, pessoal? Não usar o tourniquet quando for indicado, precisa ser utilizado. E o próximo tópico é bem parecido. Usar o tourniquet em sangramento que não há indicação. É complicado, hein? Não tem indicação. Para que você vai usar? Pequenos vasos, capilares, sangramento pequeno. Tá? Isso também é um crime, uma heterogeneia também, viu, pessoal? Também não tem indicação e aplicar uma técnica, tá certo? É bem importante a gente se atentar, tá, para os sinais e sintomas de dezenas de trauma que tem indicação de aplicação do tourniquet e preenchimento de ferida, tá? Entre outras técnicas também, viu? Entre outras técnicas, a gente está sempre avaliando com certeza, tá certo? O doente de uma forma ampla, tá bom? Vamos pro próximo. Colocar o tourniquet mais próximo do ferimento. Bom, galera, algum tempo atrás, deixa eu contextualizar o tourniquet. O tourniquet, ele é falado de tourniquet desde a época dos romanos, para vocês terem noção, tá? Faraós já falavam sobre tourniquets, tá? E os romanos tinha médicos romanos, começaram a estudar isso daí, para você ver que esse equipamento, ele está sendo discutido há muito tempo, tá certo? E tinha algumas literaturas que falavam que você tinha que usar 2 dedos de acima da ferida, 3 dedos acima da ferida, 4 dedos, enfim. O PHTLS, ele fala de 2 a 4 polegadas, aproximadamente um palmo bem grande, uma mão grande, para cima da ferida. Por exemplo, você tem um trauma de punho, você pode colocar um palmo para cima dele antes da articulação do cotovelo. Você pode colocar. Ou então, para não ter erro, já vem proximal já. Vem proximalzão aqui em cima no braço e já coloca ele, já faz o procedimento correto. Tá certo? Na dúvida, joga bem alto e apertado. E sempre lembrando a tração, que tem que ser a primeira parte da oclusão da artéria, é na tração que você vai dar na fita. Tá certo, pessoal? Então, próximo do ferimento, nem pensar.
Essa é uma outra prática também que tinha literaturas que preconizava isso, tá? Folgar o torniquete periodicamente. Bom, galera, tem algumas literaturas que falavam que na década de 2000, 2010 por aí, eles falavam que a cada 15 minutos a gente tinha que folgar o torniquete para perfundir novamente o membro. Galera, foi estudado e foi muito bem estudada essa questão, e hoje o PHTLS 10ª edição ele fala para não folgar. Só vai folgar o equipamento quando chegar no tratamento definitivo, tá? E nem sempre é no pronto-socorro, viu, galera? Tá? Muita gente acha que tratamento definitivo é pronto-socorro. Tratamento definitivo para politraumatizado normalmente é centro cirúrgico, tá certo? Porque o trauma é tão grande que precisa ser reabordado, precisa abordar aquela ferida, precisa abordar o doente lá para estar fazendo os procedimentos para salvar a vida dele, tá certo, pessoal? Folgar jamais, tá certo? PHTLS é categórico, só vai fazer a retirada ou afrouxamento do equipamento no tratamento definitivo, correto? Não reavaliar periodicamente o torniquete continuamente e a sua eficácia, tá? Isso aí é bem importante, viu, galera? Você não pode afrouxar, porém você pode apertar mais ele, tá certo? E periodicamente, por exemplo, vamos fazer um cenário aqui. Peguei um politrauma e eu estou do meu tratamento definitivo 20 km, 30 km. Quanto tempo em minutos eu tenho até lá? Vamos supor aí que num período aí de 10 a 20 quilômetros, eu tenho assim, um horário comum de madrugada, vamos colocar de madrugada, 10, 15 minutos para chegar até o tratamento definitivo. Nesse período dentro da viatura, você tem que estar sempre avaliando essa ferida, porque se ela voltou a sangrar, você precisa reapertar o torniquete e de repente ainda fazer o compressivo um pouco mais eficaz. Tá certo, pessoal? Começou a babar muito ferimento no curativo, opa, tem algo errado. Aperta o torniquete mais um pouco. Tá certo, pessoal? Sempre tem que ser avaliada, tá? Avalie sempre as feridas. Bom, pessoal, foi isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Tá certo, pessoal? Tô trazendo para vocês uma saga falando sobre o Stop the Bleed, tá? Onde eu sou instrutor e tenho várias informações bacanas para estar compartilhando com todos vocês, tá certo? Já fiz aula prática de como aplicar. Agora os 6 erros mais comuns que a gente depara com o passar dos atendimentos, tá certo? E da semana que vem eu vou trazer o preenchimento de ferida. Eu ainda não tenho ainda os simuladores, mas eu vou dar um jeito aqui de arrumar um negócio pra gente estar fazendo aí um simuladorzinho barato e rápido, apenas para demonstração para vocês. Tá certo, pessoal? Não esquece, pessoal, se gostou, dá seu like, pessoal, dá o like pra gente, se inscreva no nosso canal, nós estamos crescendo de pouquinho em pouquinho, a comunidade tá ficando grande, tô gostando pra caramba. Tá certo? Compartilha com todos os seus amigos da área da saúde e vem fazer parte da nossa família. Tá certo, pessoal? Fique com Deus, um feliz 2025 a todos. Que Deus abençoe esse ano que vai ser maravilhoso para todo mundo. Tá certo, pessoal? Aquele abraço.